A palavra que vamos estudar hoje é Aparecida. Olá, eu sou Antônio Ribeiro e vocês são muito bem-vindos ao canal Aventura das Palavras. Esse vídeo está sendo produzido no feriado, no dia 12 de outubro. Achei interessante pesquisar sobre esse feriado. Por que 12 de outubro é feriado? Fui pesquisar sobre esse feriado e encontrei coisas muito interessantes. Fiquem até o final do vídeo e vocês vão descobrir o que eu pesquisei. A começar pelo próprio feriado. Esse feriado é consagrado ao culto de Nossa Senhora Aparecida. E esse culto foi definido a partir de uma lei assinada em 1980 pelo então presidente João Batista Figueiredo. Justamente na época em que o Brasil recebeu a visita do Papa João Paulo II, que dentre várias localidades no Brasil, ele esteve em Aparecida. Mas por que dia 12 de outubro é feriado, afinal? É fácil lembrar que no dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chegou na América. E tempos depois, em 1923, aconteceu no Brasil um congresso sul-americano sobre a criança, onde foram discutidos vários temas, como educação, alimentação e o próprio desenvolvimento. Nessa época, um político observou que esse congresso gerou uma comoção nacional. Era um tema importante naquela época. E esse político, quando ele foi, no ano seguinte, ele foi eleito e aí ele propôs uma lei. E essa lei, o objetivo era consagrar o dia 12 de outubro como Dia Nacional da Criança. Esse político se chamava Galdino do Valle. Assim, em 5 de novembro do ano seguinte, de 1924, o então presidente da República, Arthur Bernardes Filho, sancionou um decreto onde ficou definido o dia 12 de outubro como Dia Nacional da Criança. E esse decreto tinha a seguinte redação: Artigo único. Fica instituído o dia 12 de outubro para ter lugar em todo o território nacional a festa da criança, revogadas as disposições em contrato. O problema é que pouca gente se importou com essa data. Ninguém mais se lembrou disso. Tanto é que, tempos depois, em 1930, o presidente Getúlio Vargas criou uma lei. E essa lei tratava de vários assuntos relativos à educação, relativos à criança em geral. E nessa lei foi definido uma outra data. E essa lei está assim redigida. Artigo 17. Será comemorado em todo o país, a 25 de março de cada ano, o Dia da Criança. Então nós tivemos o primeiro Dia da Criança, definido em 12 de outubro, pelo presidente Arthur Bernardes, e posteriormente, em 1930, um outro Dia da Criança, o dia 25 de março. Tudo bem, essa data também não saiu do papel. Foi somente na década de 50 que uma grande campanha publicitária de dois fabricantes gigantes da época, a Companhia Estrela, de brinquedos, e a Johnson & Johnson, que produzia materiais para crianças, materiais de higiene, fraldas e tudo mais. Foi somente com a campanha publicitária dessas duas empresas que nós passamos a nos importar com o dia 12 de outubro. Em 1955, a Companhia Johnson & Johnson lançou uma campanha chamada O Bebê Robusto. Na opinião dos publicitários, um bebê, para ser saudável, ele tinha que ser forte, grande, E por isso, essa Johnson & Johnson criou uma campanha onde toda a população poderia mandar fotos dos seus bebês entre
2 meses, não, um pouco mais, até 2 anos de idade, e esses bebês seriam selecionados por uma comissão para receber o título de bebê robusto do ano. E era interessante porque os pais do bebê que ganhasse receberiam um bom dinheiro. E esse bebê seria usado, a foto dele seria usada em capas de revista, em jornais, em todos os veículos da mídia que havia naquela época. Bem, então essa data, 12 de outubro, né, passou a ser uma data relevante para essas indústrias, porque eles escolheram essa data para distribuir esses prêmios, para definir quem era o bebê ganhador, né? E vários outros comerciantes, empresários da época, também aderiram a essa campanha publicitária, a esse movimento que foi feito. Então definiram aquela semana onde entrava o dia 12 de outubro como a Semana da Criança. E era interessante porque nessa Semana da Criança acontecia o Salão da Criança, que era um evento, né? Era um evento que todas as crianças gostavam de ir, principalmente quem morava na cidade de São Paulo. Era uma grande feira onde se expunha brinquedos, utensílios para crianças e tudo mais. Era realmente uma grande festa. Mas a data religiosa, que não tem nada a ver com o Dia das Crianças, foi definido pela CNBB, da Igreja Católica. E a data 12 de outubro foi escolhida por estar próxima da data onde aqueles 3 pescadores haviam encontrado a imagem de Nossa Senhora no rio Paraíba do Sul. E segundo os documentos da época, essa imagem foi encontrada próximo da 2ª quinzena do mês de outubro de 1717. Então, foi escolhida essa data pela CNBB justamente por ser a mais próxima dessa data definida pelos documentos que haviam na época. A história é bem conhecida e está muito bem documentada no livro do Tombo, no primeiro livro do Tombo, que existe lá na paróquia de Santo Antônio, em Guaratinguetá. 3 pescadores foram para o rio Paraíba do Sul pescar e não estava dando peixe, né? Não conseguiram nada. Então, quando eles já estavam quase desistindo, deram a última tentativa, fizeram a última tentativa e na rede veio, ao invés de peixe, veio uma pequena imagem de Nossa Senhora sem a cabeça. Jogaram de novo a tarrafa e aí veio a cabeça, né? Então, isso foi um fato notável, porque no rio não seria natural você conseguir, né, pegar alguma coisa no fundo dessa forma. Esses pescadores, então, por ser um fato notável, pegaram essa imagem e guardou na casa de um deles durante 15 anos. E durante esses 15 anos, a população local que ficou sabendo disso, e um detalhe, após, né, terem encontrado essa imagem, eles jogaram novamente as tarrafas, e aí realmente veio muito peixe. Encheu as 3 canoas que eles estavam usando. Isso ficou conhecido na região e as pessoas, então, passaram a ir na casa desses pescadores ou desse que estava com a imagem para rezar, né? Simplesmente para orar e adorar aquela imagem. Pela quantidade de pessoas que iam lá orar, né, regularmente, depois de algum tempo, o próprio bispo de Guaratinguetá resolveu fazer uma pequena capela, né, onde na época se chamava Morro do Coqueiro. Essa capela era um pouco maior e permitia um pouco mais de conforto para as pessoas que fossem ali adorar a imagem. Porém, né, mesmo assim não foi suficiente.
muitas pessoas estavam indo, né? E acabou que aquela capela ficou pequena para tudo isso. Posteriormente, em 1745, foi construída pelo vigário de Guaratinguetá uma capela maior, que ficava no Morro dos Pinheiros, ou melhor, Morro dos Coqueiros, com o objetivo de ampliar o espaço para aquelas pessoas que vinham em peregrinação. Essa capela, inclusive, recebeu em 1822 a visita de Dom Pedro I, que estava a caminho de São Paulo, e isso aconteceu poucos meses antes da declaração de independência. A princesa Isabel também visitou o local por 2 vezes, sendo que na segunda vez ela levou um manto azul e a coroa de ouro com que a imagem foi coroada posteriormente em 1904 e posteriormente proclamada a Rainha do Brasil e sua padroeira, por decreto do Papa Pio XI em 1930. Com a lei que definiu o dia 12 de outubro como feriado nacional, a República também reconhece oficialmente o título de padroeira do Brasil. Atualmente, o Santuário de Aparecida recebe anualmente milhões de devotos de todas as partes do Brasil e do mundo, e é reconhecido como o maior templo católico do Brasil e o segundo maior do mundo, menor apenas que a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Um santuário, do latim sanctuarium, no conceito religioso, é um local sagrado para onde, por devoção, acorrem peregrinos de diversas regiões. Podem possuir objetos simbólicos, como imagens e relíquias, para aquelas regiões que adotam o culto de imagens, ou tradição para aquelas religiões que não adotam esse culto. Há santuários dedicados a Nossa Senhora em várias partes do mundo, muito ligados a aparições da Virgem Maria para pessoas. A Igreja Católica reconhece um certo número de aparições a partir de análises criteriosas e documentações, sendo algumas delas mais conhecidas. Uma delas está relacionada a 2 aparições da Virgem Maria a Santa Catarina Labouré, então uma noviça da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris, no século XIX. Nessas aparições, a Virgem Maria prometia graças àqueles que mantinham sua fé, apesar das provações resultantes da Revolução de 1830 na França, de onde foi consagrado o nome de Nossa Senhora das Graças. Outra aparição ocorreu em Lourdes, pequena cidade nos Pirineus franceses, onde a Virgem Maria teria aparecido para a jovem Bernadette Soubirous em 1858. Hoje, um grande centro de peregrinação e o nome Nossa Senhora de Lourdes. Outras 2 aparições teriam ocorrido, segundo a Igreja Católica, entre março e julho de 1916, na cidade de Fátima, em Portugal, conforme relato de 3 crianças do local. A 13 de outubro de 1930, o bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, após o encerramento do processo canônico iniciado em 1922, declarou as aparições da Virgem Maria em Fátima como dignas de crédito e aprovou o culto mariano sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Outra aparição reconhecida pela Igreja Católica teria ocorrido em 1531 na vila de Guadalupe, ao norte da Cidade do México. Segundo a tradição mexicana, a Virgem Maria teria aparecido por 4 vezes a Juan Diego,
que só foi acreditado pelas autoridades religiosas locais quando apresentou uma prova fornecida pela própria Virgem Maria, com uma imagem sua estampado no manto que ele usava. As aparições ocorridas nesses locais e creditadas de fé pela Igreja Católica representam atualmente santuários que são visitados anualmente por milhões de fiéis da religião. Como nós pudemos ver, o feriado não acontece por causa do Dia das Crianças, mas em razão da devoção do país a Nossa Senhora Aparecida. Bom, dessa forma, nós conhecemos um pouquinho a história do Santuário de Aparecida. É uma história bastante conhecida e que tem uma documentação muito vasta, inclusive na internet. Nós conhecemos também alguns outros santuários pelo mundo, poucos. A Igreja Católica reconhece vários e nós conhecemos os mais conhecidos, os mais famosos. E nós vimos também por que o dia 12 de outubro é feriado nacional. Não por causa das crianças, mas em razão da fé religiosa. É uma grande pena que o Salão da Criança não existe mais, não é mais montado no Ibirapuera. Até porque foi uma coisa que eu curti muito na minha infância. Tem competição, tem pra criançada, muita diversão. Se você gostou desse vídeo, se aprendeu alguma coisa nova com ele, por favor, não esqueça de deixar o seu like e também não deixe de se inscrever no canal. E eu notei que muitos inscritos não clicaram lá no sininho e, portanto, não estão recebendo as atualizações que a gente coloca toda semana. Um grande abraço e até o próximo.